E o Maranhão todo vai ouvir agora pra gente acabar com esse leriado de vez em relação à vaga do Senado, Regiane Braga. Né? Ouçam o que eu vou falar. Ouçam. Até então, todo o grupo do governador Carlos Brandão sabia que a primeira vaga para o Senado seria de Everton Rocha. Sim. A segunda vaga seria para André Fufuca. Já num acordo entre Ciro Nogueira, Rueda, Pedro Lucas, Fufuca e Amanda. São os que coordenam e os que dizem sim ou não na federação, beleza? Eu fui atrás, conversei com A, com B, com C, conversei com Brasília e cada um fala a sua versão, né? E como a gente conversou com todos os lados, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos, em relação à segunda vaga. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que o governador Carlos Brandão, eu já falei isso e volto a falar, ele não decide nada. A única coisa que o governador Brandão decidiu, junto com o Rueda, é que a vaga do Senado seria da federação. Foi isso que o governador prometeu para o Rueda e para o Ciro Nogueira. Fato. Sim. Até então, essa vaga estava sob o controle e o comando do André Fufuca, certo? Porém, as coisas foram acontecendo, e eu tô falando isso, meus amigos, eu sou amigo do Fufuca, conheço o Pedro, não conversei com o Pedro Lucas, porque eu já tinha conversado com uma pessoa acima dele, e disse que já tinha conversado com ele, e a situação é o seguinte, o que está acontecendo, de fato, ele pode até se chatear comigo, mas eu vou ter que falar, foi o que o André, ele fez o quê? Ele fez uma pesquisa, né, e dentro dessa pesquisa dele, estaria dando uma vantagem ao Bright. E ele ficou preocupado e abriu uma pauta com aliados de Bright. E o André achou de mostrar essa pesquisa para quem não poderia mostrar. E essas pessoas levaram essa situação que o André estava tipo assim, rapaz, parece que o Bright tá melhor, rapaz, e tal, e aí, como é que é, deixa eu falar e tal. E aí, foi isso que aconteceu. Sabe aquela coisa do Fuxico? Fuxico que matou o cara? Foi isso que aconteceu. O Brandão, ele tá ali querendo, não quer saber se é Pedro Lucas, se é Fufuca, ele quer uma coisa, fidelidade ao grupo. Pô, se vai ser Fufuca, não Fufuca, então tu tem que abraçar o Orleans. Ninguém ficar em cima do muro. Não pode ter isso. Não pode ter isso. E foi isso que aconteceu. Ele pode até ficar chateado comigo, mas eu já conversei com A, com B, com C, mas a realidade foi essa. O André foi atrás de mexer onde não devia. Foi confiar em quem não devia confiar. E aí o Fuxico chegou nos Leões, no Palácio, e ficou aquela treta. Pô, mas André não vai, como que ele tá fazendo jogo duplo? Já passa uma impressão errada, né? Ficou Tá ruim. sendo fiel, não é Ficou isso? ruim. E aí, neguinho, não, peraí, pô. Então, o cara não pode ficar aqui dizendo que tá aqui, mas tá cogitando ir pro outro lado. Dando conversa pro outro E lado. olha, eu vou te falar aqui uma coisa. E essa situação que o André fez foi uma situação, eu acredito que foi um erro dele. Não foi nem proposital, nem pra querer se valorizar. Ele acreditou na pesquisa dele. E ficou rodando aí o estado e ficou nessa. Foi castigando. E isso causou, nesse momento, como eu sempre digo, meus amigos, não pode ter dúvidas. Sabe o que faltou? E isso é fato. André Fufuca falar. Vocês viram em algum momento o André Fufuca dizer que estava com o Brandão? Que Eu estava não tô com nem vendo Orleans? ele nos eventos de Orleans, nas reuniões, eu não tô vendo esse gesto dele. Ele não fez o gesto. Eu não tô vendo. Essa foi a palavra. O gesto. Faltou Política o é André gesto. fazer o gesto. Sim. Tá? É meu amigo, gosto dele. Faltou ele fazer o gesto. Brandão não quer saber se vai ser Pedro Lucas, Fufuca, Amanda Gentil. Ele quer o grupo unido. Sim. E eles não sentiram essa força no André. Foi isso que aconteceu. Não tem nada entre André e Pedro Lucas. Pedro Lucas é aliado de primeira hora. Mas entendam, meus amigos, que Orleans, Brandão e todo o grupo não tem nada, não tinha até então nada contra o André, a não ser ele pegar uma pesquisa e sair com essa pesquisa na mão, falando besteira. E não, em momento algum, volto a dizer, André não declarou apoio a Orleans. Né? Você vê que o Everton, que foi lá no passado, né, rival político, abriu a mão, colou no Orleans, né, peitou contra muita gente, inclusive forças supremas foram pra cima dele, e por causa disso ele pegou uma operação da Federal, porque ele escolheu um lado. Existe sim uma interferência suprema na eleição aqui, todos nós sabemos. Aqui alguém tem dúvida? Saiu até na Você CNN que tá me esses dias, ouvindo, tem alguma dúvida se existe ou não existe uma força suprema interferindo na eleição? Então pronto. Então quem tá do lado da força suprema, tá do lado da força suprema. Quem tá do lado aqui do palácio, tá do lado do palácio. Então o que aconteceu, que até eu ouvi dizer, rapaz, o André, ele é candidato ao Senado da força suprema, tu acredita? Até isso chegou. Então foi uma série de informações ruins que chegaram em relação ao André. Nós estamos diante de um momento, gente, muito delicado, certo? Então, o que acabou acontecendo, e agora eu vou falar pra vocês. O pau que dá em Chico, tá dando em Francisco. Então, nem Pedro Lucas, nem o Fufuca vão decidir. Tá? Eu te digo isso com todas as letras. Rueda e Ciro é que vão decidir. Brandão vai aceitar qualquer um dos dois, desde que seja fiel ao grupo. Então, se for escolhido o André, vai ser rezado a cartilha pro André, aqui é o grupo.
Se for decidido o Pedro, não precisa mais rezar a cartilha, que ele tá lendo bem a cartilha. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês, que é uma possibilidade que existe, ela é fato, ela é real. Podemos sim ter os dois candidatos ao senador. Podemos. Os dois? Os Fufo dois. e Pedro Os Lucas? dois. Aí o União Brasil não pode coligar com o Orleans. Eles vão sair solto. Porque o União Brasil, na outra eleição, Rejane, ficou também solto. Fez isso. Ele não apoiou nem o Everton, nem Brandão, nem Laércio, nem ninguém. Ele foi solto. E isso pode acontecer de novo, sem nenhum problema. Então, meus amigos, quem tá falando aí que vai ser Pedro Lucas, tá falando besteira. Quem tá falando que vai ser André, também tá falando besteira. Porque os dois não tiveram um entendimento. Eles precisam sim se resolver em Brasília, inclusive os dois foram para Brasília hoje. Então amanhã, ou até no máximo quinta-feira, teremos uma decisão. E outra coisa, Pedro Lucas não é santo, hein? Pedro Lucas não é santo. Pedro Lucas tá ali, é veaco. Se der, meu irmão, ele entra. Não, ele tá preparado. Ele se der, ele entra. Então não Ele tá na tem, movimentação o tempo inteiro. não tem santo nessa história. O que precisa é um acordo. Volto a dizer, André Fufuca tem todas as chances dessa semana ser anunciado candidato, o segundo candidato a senador, sem nenhum problema.